Sejam bem-vindos, meninos e meninas, à nossa videoaula de hoje. Vamos falar sobre os instrumentos ópticos, né? Estamos chegando aí ao final do nosso curso de ótica, né? E também, daqui a pouco, estamos no final do ano, né? Esse segundo semestre passa muito rápido. Então, olha só. Instrumentos ópticos. Quais são os instrumentos que a gente trabalha na ótica, né? Você tem o microscópio composto, que é esse indivíduo aqui, a lupa, né? Muita gente chama de lupa, outros autores, outras pessoas chamam de microscópio simples, né? A luneta, né? Tem a função de aproximar a imagem de uma coisa que está distante. Esses aparelhos, todos eles trabalham com lentes, né? Por que esse aqui é chamado de microscópio simples? Por que a lupa é chamada de microscópio simples? E esse aqui é chamado de microscópio composto, né? A diferença está aqui, ó. A lupa, ela é composta... Opa, fiz besteira. A lupa é composta por uma única lente. Já o microscópio composto, eu tenho aqui em cima uma lente de distância focal maior e aqui uma lente de distância focal menor. Essa lente aqui de baixo a gente chama de objetiva. Essa aqui de cima a gente chama de ocular. No caso da luneta, eu também tenho duas lentes, a objetiva e a ocular. O que muda do microscópio composto para a luneta é a relação entre o tamanho das distâncias focais da objetiva em relação ao ocular e aqui da objetiva em relação ao ocular. É esse tamanho aqui que vai alterar É esse tamanho que vai alterar a finalidade do instrumento óptico. Antes de nós falarmos dos instrumentos propriamente dito, nós temos que se voltar a um assunto que veio lá no início do estudo da refração. Lembra que eu mostrei a vocês um simulador? E nesse simulador aparecia o chamado a aberração cromática. O que é isso, né? É quando o índice de refração da luz varia com o comprimento de onda, ou seja, com a cor. Cores diferentes vão apresentar índices de refrações diferentes. Então, o índice de refração de uma luz, ele varia com a cor. Ah, professor, então, quando eu falo para você que o índice de refração da água é 4/3, para qual luz que isso daí foi medido, né? O padrão que a gente usa para medir índice de refrações é a luz amarela emitida pelo vapor de sódio quando excitada. Por isso que a gente chama de luz de sódio, né? Uma lâmpada que tem um vapor de sódio, é semelhante à lâmpada que está aqui agora não, porque essa lâmpada é de hélio, é de LED, não é de hélio. Quando uma corrente elétrica passa através do vapor de sódio, ele emite determinadas cores. A cor amarela emitida pelo vapor de sódio ao ser excitado é o que nós usamos como padrão. Então, todo o índice de refração que você vê, né, você vai observar que ele é para essa cor. Cores diferentes terão índices de refrações diferentes, né? Por isso que depois de uma chuva você vê o arco-íris. A luz passa através... A luz branca, né, que é a luz do sol, a gente chama a luz do sol de luz branca. A luz branca passa através de uma gota de água, né? Ela incide na gota de água, ela refrata,
Ao refratar, ela já refrata com uma certa decomposição de cores. Quando ela bater aqui nessa superfície, ela sofre reflexão total e ela sofre uma nova refração. Então a luz bate e reflete para cá, né? Ela reflete nessa superfície, aqui é o meio mais refringente, aqui é o meio menos refringente, e o meu desenho ficou horrível, né? Então vamos apagar isso aqui. Pronto. A luz incide, refrata aqui. Ao passar do meio mais refringente, aqui ela iria do mais refringente para o menos refringente. Aqui é o ar, aqui é a água e aqui é o ar. Pode acontecer da luz sofrer reflexão total. E se ela sofrer reflexão total, você vai ver essa luz devido a essas duas refrações aqui, do ar para a água e da água para o ar. O que acontece? Ao refratar da água para o ar, a luz vermelha, vamos botar aqui uma reta normal aqui para a gente poder entender. Ao refratar da água para o ar, a luz vermelha vai ter um certo ângulo de refração. Porém, quando você pegar uma outra cor, vamos pegar uma outra cor aqui, o azul. A luz azul, que vem junto com a luz vermelha, né, porque formou o branco, vai refratar com um ângulo de refração diferente. Então aqui eu vou ter o ângulo de refração do azul e o ângulo de refração do vermelho. Por que elas vão ter ângulos de refrações diferentes? Porque o índice de refração é C sobre V. Eles vão ter ângulos de refrações diferentes porque possuem índices de refrações diferentes. E ao possuírem índices de refrações diferentes, possuem velocidades diferentes. E isso faz com que ocorra a formação do arco-íris. Como depende da luz sofrer reflexão nas duas superfícies da gota de água, o que acontece é que você vai ver o seu arco-íris numa certa posição. Eu vou ver o arco-íris em outra posição. Então, cada um vê o seu próprio arco-íris. Aqui nós temos uma aberração cromática bastante acentuada para uma lente. Você percebe que há uma separação da luz vermelha, da luz azul, da luz verde, da luz amarela. Cores diferentes terão velocidades diferentes. Isso altera, por exemplo, quando você quer fazer uma imagem, projetar uma imagem numa máquina fotográfica, né? Para evitar esse fenômeno de aberração cromática, que pode inclusive alterar a cor de um objeto. Não vai alterar muito a forma, pode alterar um pouco da textura, porque a textura vai depender das cores, né? Pode alterar a cor, propriamente dita, a textura do objeto, mas um pouco da nitidez do objeto. Mas o que acontece? Para você evitar a aberração cromática, ao invés de usar na composição da máquina fotográfica, do projetor, uma única lente, que é o caso do que eu tenho aqui, né? Só uma lente, que por sinal está suja, eu meti o dedo no meio da lente. Olha só, aqui eu tenho uma lente convergente, tá? Que no caso aqui ela vai funcionar como uma lente de aumento, né? Ela vai aumentar, vai gerar uma imagem virtual, direita e ampliada. Você sabe que lente convergente gera imagem virtual quando o objeto está a uma distância menor que a distância focal. Se o objeto estiver a uma distância maior que a distância focal, essa imagem não é virtual, é a imagem real. Então, ao invés de trabalhar com uma única lente, o que a gente faz é a chamada justaposição de lentes, que é colocar uma lente sobre a outra. E ao fazer isso, o que acontece? Eu consigo reduzir, né? É claro que tem muita engenharia nessa brincadeira aí, foi muito estudo para poder determinar isso. Eu consigo reduzir essa aberração cromática. E, inclusive, eu consigo alterar o poder de ampliação da minha imagem. Olha só. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo focalizar. Ó, aqui está a imagem ampliada do meu rosto, né? Sem a lente e com a lente, né?
E se você trabalhar com uma única lente, olha só, com uma única lente, dá praticamente a mesma coisa, né? Essa lente tem uma capacidade de ampliação pequena. Vamos pegar a irmã dela. Olha só. Ó, sem a lente e com a lente. Agora, com duas lentes justapostas. Com duas lentes justapostas, eu altero a distância focal da lente, eu altero a capacidade de ampliação dela, né? Mas eu também posso diminuir essa aberração cromática. E é isso que nós vamos estudar agora, a justaposição de lentes, né? Ela tem essa finalidade de reduzir a separação. Geralmente, quando nós fazemos a justaposição de lentes para diminuir a aberração cromática, né, a vergência de cada lente é somada para dar a vergência resultante. Lembrando sempre que lente convergente, né, a lente convergente, a vergência ela é positiva, né? Lente divergente, a vergência é negativa. Então, se eu somar lentes convergentes, se eu justapor lentes convergentes, eu vou ter uma vergência maior. Se eu alterar a lente convergente com lente divergente, eu vou ter uma vergência menor, uma vergência reduzida em relação aos elementos separados. Então, o que acontece é que para melhor diminuição da aberração cromática, a gente faz uma justaposição. E para que essa justaposição de lentes, aqui eu tenho uma lente convergente e uma lente divergente. Lembra sempre, olha só, para dizer se uma lente é convergente ou divergente, a gente teria que usar a equação dos fabricantes e determinada distância focal. Mas essa lente de ponta fina, vamos chamar aqui de N2 e N2, índice de refração da lente. Essas duas lentes estão imersas no ar. O ar é o N1. O N1 é menor que o N2. Toda vez que o N1 é menor que o N2, o índice de refração do meio é menor que o índice de refração da lente. Essas lentes de ponta fina, são chamadas lentes de borda finas, são convergentes. Essas lentes de bordas grossas, né, são divergentes, né? Então, professor, então lente de ponta fina é sempre convergente? Não. É convergente quando está imersa no ar, quando o índice de refração da lente é menor que o índice de refração do meio, tá ok? Então aqui eu teria uma vergência positiva, aqui eu teria uma vergência V2 negativa. E quem seria a minha vergência resultante? Seria V1 menos V2, tá ok? Essa diferença pode dar uma vergência resultante convergente, ou essa diferença pode dar uma vergência resultante divergente. Vai depender do tamanho do V1, vai depender do tamanho do V2. Tá ok? Para que haja a justaposição perfeita, o que acontece? A gente faz com que o raio dessa superfície convexa se iguale ao raio dessa superfície côncava. O raio 1, que é o raio da superfície convexa, nós vamos fazer igual ao raio 2, que é o raio dessa superfície côncava. Ao fazer isso, essas duas lentes irão se encaixar perfeitamente, tá ok? E isso vai ser importante você observar na solução de exercícios. Então, qual é a vantagem da justaposição de lentes? Primeiro, eu obtenho uma vergência alterada, né? Eu tenho duas lentes e eu preciso, vamos supor, eu tenho uma lente de 10 e uma lente de menos 2. Eu preciso de uma lente de divergência de 8 dioptrias. Então eu justaponho essas duas lentes, a de 10 dioptrias com a de menos 2 dioptrias, para obter a 8 dioptrias, que é o que me interessa. Então, dos motivos da justaposição de lentes é você obter a vergência que lhe interessa. O outro motivo da justaposição de lentes é que você consegue diminuir a aberração cromática, que é o mais importante para nós, ok? Então vamos lá, vamos ver nos exercícios como é que funciona essa brincadeira. Uma objetiva acromática de filmadora
acromática significa que ela tem o efeito de aberração cromática bastante reduzido. Como é que ela vai fazer, como é que essa lente da máquina fotográfica diminui? Ela faz uma associação de duas lentes delgadas, que é o que eu tenho nessa figura aqui, ó. Consegue perceber que eu tenho duas lentes aqui? Olha só. Eu tenho aqui... peraí que sumiu. Achei. Ó, eu tenho aqui... Deixa eu mudar a cor do meu ponteiro, senão não vai aparecer. Vou botar a cor vermelha aqui, ó. Eu tenho aqui essa lente aqui, ó. Eu estou destacando aqui, tá vendo? Né? Ficou meio feio, mas paciência. Minha mão treme um pouco, é coisa da idade. Eu tenho essa lente biconvexa. Ele diz que tem uma lente biconvexa de índice de refração 1,5. O índice de refração dessa lente é 1,5. E eu tenho uma lente convexo-côncava. Olha só, essa daqui, ó. Essa daqui é a convexo-côncava. Opa, esse aqui ficou horrível, né? Se eu fosse fazer essa lente convexo-côncava, vamos fazer ela aqui embaixo, ela é assim, ó. Uma parte convexa... Oh, meu Deus! Eu sei que eu vou conseguir. Uma parte convexa e uma parte côncava. Por isso que ela tem esse nome, lente convexo-côncava. Como essa lente se sobrepõe a essa lente biconvexa, uma coisa nós já sabemos. O raio da superfície convexa da lente biconvexa é igual ao raio da superfície côncava da lente convexo-côncava. E ele diz o seguinte, essa lente biconvexa tem índice de refração 1,5 e raio de curvatura 10 centímetros. A face livre da lente convexo-côncava, o que é a face livre? É essa face de cá, ó. É esse lado que está em contato com o ar. Porque a outra face está justaposta, está encostada na lente biconvexa. Essa face livre tem raio 20 centímetros. Então, esse raio aqui é 20 centímetros. Esse aqui nós já sabemos, é o mesmo raio. O raio da face côncava é igual ao raio da face convexa da outra lente. Pronto. O que ele pede para calcular, e eu não coloquei aqui no problema, desculpem, é para que nós calculemos a vergência. Ele pede que nós calculemos a vergência de cada uma das lentes e pede que nós calculemos a vergência resultante e a distância focal resultante. Então, a lente biconvexa tem índice de refração 1,5, o raio 1 e o raio 2 valem 10 centímetros, a lente convexo-côncava tem o raio de curvatura da face côncava, que é menos 10 centímetros, né? É o mesmo raio de curvatura, o raio dessa face côncava que está aqui, ó. Vou destacar ela aqui para você. O raio da face côncava que está aqui, opa, fiz besteira. O raio dessa face côncava que está aqui, ó, se iguala ao raio da face convexa da outra lente. Só que o côncavo tem sinal negativo e o convexo tem sinal positivo. Essa é a diferença entre o referencial de Gauss de espelhos e lentes. Então, agora eu tenho todos os dados para calcular a vergência das duas lentes, né? A vergência da primeira lente, a vergência da segunda lente, né? Essa conta aqui é fácil, né, gente? É 1,5 dividido por 1, 1,5 dividido por 1 que dá 1, menos 1, perdão, dá 1,5, menos 1 dá meio, 0,1, o denominador aqui é comum, então eu posso somar os dois, vai dar meio vezes 2 sobre 0,1, isso aqui vai dar 1, dividido por 0,1, 10 dioptrias, e calcular a vergência da segunda lente, usando exatamente a mesma expressão, só que com o índice de refração da segunda lente é diferente, né? O índice de refração da segunda lente é 1,7 e o raio de curvatura, uma face côncava é 0,2, a face convexa a face convexa é 0,2 e a face côncava é 0,1, negativo, tá ok? Cuidado com esse detalhe. Né? E você vai ter a vergência resultante, não, a vergência
que é a da segunda lente, e a vergência resultante, que é a soma das duas vergências, né? Se eu quisesse calcular as distâncias focais, seria muito fácil, né? Distância focal dessa lente aqui, a distância focal é o inverso da vergência, 1 sobre 10, 0,1 dioptrias. Bem tranquilo, né? Distância focal da segunda lente. Distância focal da segunda lente vai ser 1 dividido por 3,5. Opa, não coloquei. Bobeei aqui de novo, né? A distância focal da segunda lente. Distância focal vai ser 1 sobre V. 1 sobre dividido por 3,5, negativo, né? Vai dar 0,28, alguma coisa negativa. Essa é a distância focal da segunda lente. E aqui tem um erro! Olha só os erros aparecendo. A vergência aqui não é 7,5, é 6,5. Oh, meu Deus! Bobeei, mas bobeei bonito nesse problema, ó. A vergência não é 7,5 aqui, ó. Aqui é 6,5, né? Oh, que erro de conta bobo. 10 menos 3,5 é 6,5, tá ok? Será que eu consigo corrigir no ar? Senão eu vou corrigir depois. Acho que dá para corrigir. Ah, consegui corrigir. Vamos só voltar aqui. Corrigida a conta. Pronto. Vamos tirar o X aqui. Agora foi corrigir. Estou voltando à habilidade em lidar com essa máquina novamente, né? Então, agora a continha correta. 10 menos 3,5, 6,5 é a vergência total da lente resultante. Uma pequena lâmpada está a 20 centímetros de uma lente delgada e, sobre seu eixo principal, produz uma imagem real a 20 centímetros da lente. Então, observe, a posição do objeto real é igual à posição da imagem real de uma lente obrigatoriamente convergente. Só lente convergente gera imagem real de objeto real. Determine a distância focal da lente que, justaposta à anterior, permite que os raios provenientes de uma lâmpada sejam paralelos ao emergir. Então, cuidado. Antes de fazer esse problema, vamos lá no nosso simulador. Eu estou tentando ir para o simulador aqui, não estou conseguindo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos ver se a gente vê aqui o nosso simulador aqui, ó. Esse é um simulador de lentes convergentes. Está aqui nos endereços desse simulador, estão nas outras aulas lá que eu já passei para vocês, né? Ele quer o seguinte, ele quer a justaposição de duas lentes de tal forma que os raios que saem dessas duas lentes justapostas sejam paralelos, tá ok? Bom, a primeira lente, vamos imaginar aqui que isso aqui é a primeira lente. A primeira lente gera para um objeto a 20 centímetros de distância uma imagem a 20 centímetros de distância. Nesse caso aqui, né, da simulação, o objeto está na posição 10,72 e a imagem está lá no 10,71, né? A posição do objeto é quase igual, é igual à posição da imagem. Não vai ser igual porque eu não vou conseguir colocar exatamente no mesmo ponto, no ponto antiprincipal. Toda vez que a posição do objeto for igual à posição da imagem, significa que esse objeto está sob o ponto antiprincipal. O que é o ponto antiprincipal? O ponto antiprincipal é aquele ponto que é o dobro da distância focal, né? Ele é o dobro de f. E toda vez que o objeto estiver no ponto antiprincipal, a posição do objeto vai ser o dobro da distância focal. E a posição do objeto será igual à posição da imagem real gerada. Então, se o objeto está a 20 centímetros, a distância focal é 10. Ah, professor, e se eu não lembrar disso? Use a equação de Gauss. 1 sobre 20 mais 1 sobre 20, ambos positivos porque são reais. E usa a equação de Gauss, você vai achar que a distância focal da lente é de 10 centímetros. Essa lente de distância focal 10 centímetros vai gerar uma vergência, lembrando sempre que para calcular a vergência, a distância focal
tem que ser dada em metros, por isso que está aqui o 0,1, tá ok? 1 dividido por 0,1 é igual a 10 dioptrias. Agora, o que eu vou fazer? Justapor a lente de forma que os raios saiam paralelos. Então, vamos desenhar aqui, ó. Eu tinha só a minha lente, vamos mudar a cor aqui, uma cor bem característica. Eu tinha a minha lente preta, tá? Opa, não escreveu. Eu tinha a minha lente preta que tinha uma distância focal de 10 centímetros. Para um objeto a 20 centímetros, gerava uma imagem a 20 centímetros. Posição do objeto, 20 centímetros. Posição da imagem, 20 centímetros. Objeto e imagens reais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou justapor essa lente preta com uma segunda lente. Vamos botar aqui uma segunda lente, vou mudar a cor dessa segunda lente. Eu não sei a princípio se essa segunda lente é convergente ou divergente. Essas duas lentes juntas vão gerar uma lente resultante que eu vou representar aqui por esse amarelo. Esse amarelo é uma lente resultante da justaposição dessas duas lentes. E para o objeto que estava aqui a 20 centímetros da lente, a posição do objeto não muda, né? Eu quero agora que esses raios saiam paralelos. Olha lá no nosso simulador. Vamos voltar ao nosso simulador. Quando o objeto estava no ponto antiprincipal, os raios não saíam paralelos. Eles formavam essa imagem aqui, ó, mas os raios convergiam no ponto antiprincipal, no segundo ponto antiprincipal, né? Porque a lente é transparente para os dois lados. Se eu afastar esse objeto, a imagem se aproxima. Se eu aproximar o objeto, a imagem se afasta. Mas observe aqui, ó, a convergência ficou mais intensa. Eu quero colocar esse objeto agora nesta posição aqui, ó. Eu vou manter o objeto. O objeto, quando ele está sobre o foco da lente, nessa nossa lente aqui, a distância focal é 5,36. Quando o objeto está sobre o foco da lente convergente, os dois raios emitidos aqui, né? Estou pegando só dois, eles são paralelos. Então, quando os raios saem paralelos de uma lente convergente, significa que o nosso objeto está sobre o foco. Bom, entendido isso, vamos voltar à nossa solução de problemas. Olha só, o problema disse que nesta lente justaposta, um objeto a 20 centímetros, nessa lente justaposta, um objeto a 20 centímetros emite raios paralelos. Então, eu tenho uma lente convergente, cujo objeto está a 20 centímetros, emite raios paralelos. Logo, esse objeto está sobre a distância focal, da lente justaposta. Esse F é a distância focal dessa lente, que é a justaposição do preto com o azul. O preto eu conheço, o azul eu não conheço. A vergência dessa lente justaposta vai ser de 5 dioptrias e eu não coloquei a unidade aqui, né? Oh, bobeira. Vamos ver se eu consigo colocar? Aqui, vamos lá no original, vamos lá. 5 dioptrias. Pronto. Agora deixa eu salvar aqui. Agora vai aparecer aí para vocês. Né? Agora apareceu. Então, a lente justaposta tem vergência 5 dioptrias. Só que a vergência dessa lente justaposta é a vergência da lente preta com a vergência da lente azul, V1 mais V2. A vergência total é 5.
A vergência da primeira lente é 10. Logo, a vergência da segunda lente é menos 5. E a distância focal da segunda lente é de menos 20 centímetros. Resolvemos o problema. É um problema de conta fácil, mas que tem muita teoria envolvida. Então, precisamos de bastante atenção, ok? Dispõe-se de duas lentes delgadas convergentes, f1 e f2. Justapondo-se as duas lentes, é possível obter um sistema de distância focal. Bom, aqui nós vamos ter que fazer continhas. Olha só. Eu tenho uma lente V1 com distância focal, que é 1 sobre f1. Eu tenho uma lente V2, que é 1 sobre f2, e essa cor ficou horrível. Vou mudar a cor aqui, peraí. Vou mudar para vermelho, que o vermelho aparece melhor. Vai dar a torcida do Internacional. Então, ambas as vergências são positivas. Esses detalhes aqui são todos importantes, tá? Distância focal 1, distância focal 2, duas lentes delgadas convergentes. Então, a vergência resultante é o V1 mais o V2. V1 e V2 são positivos. A vergência resultante é o inverso da distância focal resultante. E é isso que eu quero saber. Se essa distância focal resultante é maior que o inverso de f' e maior que o inverso de f2', se é menor que f' e f2', se é igual, enfim. Bom, eu vou supor aqui, só para facilitar a minha conta, que, bom, como eu não tenho número, né, não vou supor nada. O múltiplo comum aos dois é f1 vezes f2. Quando a gente faz soma de frações, a gente precisa calcular o mínimo múltiplo comum, porque eu só posso somar frações de maneira correta se eles estiverem com os mesmos denominadores. f1 vezes f2 vezes dividido por f1 vai dar f2. f1 vezes f2 dividido por f2 vai dar f1. Daqui eu tiro que a distância focal resultante, já ia falar força, ó, é f1 vezes f2 sobre f1 mais f2. Só vou escrever essa fórmula assim, fr é igual a f1, que multiplica f2 sobre f1 mais f2. Ora, vamos aqui no nosso rascunho. Imagina que A é 10 vezes o número x. Eu não conheço o valor de x, né? Mas o A é maior, menor ou igual a 10? Se esse x for maior que 1, por exemplo, x igual a 2, o A, 10 vezes 2, o que vai dar 20. Se esse x for igual a 1, o A será igual a 10 vezes 1, que vai dar 10. Se esse x for menor que 1, 0,1, por exemplo, o A será igual a 10 vezes 0,1, o que vai dar 1. Se você fizer, por exemplo, 0,9, A será igual a 10 vezes 0,9, que será igual a 9. Então, o valor de A depende do valor de x. Se x é maior que 1, o A é maior que 10. Se x é igual a 1, o A é igual a 10. Lembrando que A é 10 vezes x. Se x... Deixa eu apagar esse cara aqui, senão vai me dar trabalho. Se x é menor que 1, o A é menor que 10. Então aqui, mesmo não conhecendo os valores, eu posso afirmar com certeza que o foco resultante é menor que o foco 1. Porque esse parênteses aqui, ó, f2 dividido por f2 mais s', o denominador é maior que o numerador. Então esse parênteses é menor que 1. E se esse parênteses é menor que 1, o FR é menor que o F1. Se eu fizesse o mesmo resultado isolando o F2,
chegaria à conclusão que o FR é menor que o F2. Então, o foco resultante é menor que o foco 1 e menor que o foco 2. Muito legal, gente. Nós estamos revisando tudo de lentes aqui nesses materiais, né? Câmera fotográfica. Câmera fotográfica é um olho humano mal feito, né? Ele consiste de uma lente convergente que vai projetar de um objeto real uma imagem real sobre o filme ou sobre o sensor da máquina fotográfica. Professor, o que é filme? Filme é aquilo que a gente colocava na máquina fotográfica quando ela não era digital, né? Depois eu vou pegar uma máquina fotográfica não digital e desmontar ela aqui para vocês verem como é que ela funciona, tá? Eu podia ter trazido ela, né? Mas na próxima aula, quando eu for falar de olho humano, antes de falar de olho humano, eu vou falar da máquina fotográfica, que é importante, e aí a gente fecha o olho humano e o estudo de ótica com a máquina fotográfica. Então, olha só, pessoal, esse problema é muito legal. Esse problema vai permitir a gente fazer uma revisão bem legal de aumento linear, né? Olha lá, uma câmera, deixa eu pegar aqui uma imagem maior. Uma câmera fotográfica tem como objetivo original uma lente delgada de distância focal 10 centímetros. Então, o primeiro objetivo da câmera tem distância focal 10 centímetros e é uma lente convergente, tá? Máquina fotográfica funciona com lente convergente. A distância focal resultante de todas as lentes que estão lá é sempre uma distância focal convergente. Ela tem uma teleobjetiva de distância focal 40 centímetros. Então, eu tenho aqui duas objetivas, uma com a distância focal 10 e outra com a distância focal 40. Fotografa-se um objeto situado a uma distância de 50 metros. O objeto está longe pra caramba, com o objetivo original e com aquilo que ele chamou de teleobjetiva. Determina a relação entre os tamanhos das imagens obtidas no filme nas duas situações. Então, eu quero a relação entre a imagem que eu obtenho, o tamanho da imagem em relação à objetiva e o tamanho da imagem em relação à teleobjetiva. Primeira distância focal 10 centímetros, que eu tenho que passar para metro, porque o objeto está a 50 metros. Eu vou calcular o aumento linear dessa imagem, né? Obviamente, essa imagem não vai ser ampliada, essa imagem vai ser reduzida, porque ela tem que caber dentro da máquina fotográfica. Imagina que você está fotografando uma pessoa de 1,80 m de altura e a imagem tem que caber dentro da máquina fotográfica. Então, esse aumento linear... Opa, botei um linha aqui, não era para ter esse linha aqui não. Ó. Esse linha não é nessa... Né? Eu vou te contar, viu? Eu estou começando a ficar com raiva desses meus erros. Pronto, botei o linha no lugar errado aqui. Pronto. Agora sim, agora vai dar correto. Vamos lá. O aumento linear para a lente de 10 centímetros, 0,1 metros, será de 0,02. Eu estou usando essa relação aqui, ó, do aumento linear. Em vez de usar I sobre O ou menos P' sobre P. Por que eu não estou usando menos P' sobre P? Né? Eu teria que poder usar I sobre O ou menos P' sobre P. Porque eu não sei qual é o valor do P'. Eu sei o valor do P. Então, eu conheço a distância focal e conheço o P, posso usar essa relação. Com isso, você vai achar que o aumento linear é de menos, porque a imagem é invertida, toda imagem real projetada é invertida, 0,002. Essa imagem é 2 milésimos do tamanho do objeto, né? Foi reduzida, né? Com a lente de 0,40, a imagem é de 0,08, 8 milésimos do tamanho do objeto. Também uma imagem real. Ora, eu não quero saber o tamanho de cada lente separada. Eu quero saber qual é a razão entre as duas, A sobre a linha, né? 0,02 sobre 0,08, que é 0,25. Eu não gosto dessa relação assim. Essa aqui é a resposta do problema.
Vou fazer assim, ó, A' sobre A. Quem é a linha sobre A? Menos 0,008 sobre 0,002 negativo. Então, a linha sobre A é igual a 4. O que você observa? Quando eu troco uma distância focal de 10 por uma distância focal de 40, a imagem fica ampliada 4 vezes. A imagem na distância focal de 40 é 4 vezes maior que a imagem na distância focal de 10. Né? Olha que legal. Então, quando você vê aqueles fotógrafos, né, com aquelas teleobjetivas gigantescas, que conseguem fotografar animais silvestres, né, teleobjetivas, aqui o problema, ele cometeu só um erro. Né? A gente chama na fotografia de teleobjetiva objetivas cujo foco resultante seja superior a 100, deixa eu ver, 100, 150, agora eu não me lembro, né? A foco resultante superior a 100, não, isso mesmo, 100 milímetros, né? Então, a primeira objetiva já era uma teleobjetiva, porque ela tem distância focal de 10 centímetros, ou seja, 100 milímetros. Né? A segunda objetiva é uma teleobjetiva muito maior. Uma teleobjetiva de 400 milímetros, gente, é grande e é cara, muito cara. E ela permite você ter uma imagem que é 4 vezes maior do que a imagem de uma objetiva de 100 milímetros ou 10 centímetros. Né? É por isso que os caras conseguem fotografar o olho do animal silvestre, né, com aquelas objetivas gigantescas. Né? Quanto maior a objetiva, maior o diafragma, maior a estrutura, mais cara. Estou de olho numa objetiva de 400 milímetros há alguns anos. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha só. Um rapaz construiu uma máquina fotográfica tipo Foley. Né? Essas máquinas fotográficas tipo Foley são máquinas que você pode alterar a distância da lente com o filme ou com o sensor da máquina fotográfica, aproximando ou afastando a lente. Tá ok? Então ele coloca um Foley que ele pode se aproximar ou afastar. Quando eu for dar a aula de olho humano, eu vou desmontar uma máquina fotográfica na sua frente aqui, para a gente entender a máquina fotográfica e depois entender o olho humano, que é uma cópia mal feita, né? A máquina fotográfica é uma cópia mal feita do olho humano. Mas olha só o que aconteceu com esse estudante. Um rapaz reconstruiu uma máquina de Foley usando uma lente divergente como objetiva. Ao tirar as fotografias com essa máquina, verifica que no filme... Gente, isso é uma questão do ITA, hein? Ele utilizou uma lente divergente. Ué, lente divergente? Mas lente divergente não forma imagem real. Lente divergente forma imagem virtual. Tá lembrado disso? Olha só, vamos aqui ao nosso simulador aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um simulador bem bonito aqui pra gente. Achei. Pronto. Olha só, vamos lá na nossa simulação. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Achei o simulador. Esse simulador é legal que eu consigo ter as duas lentes. Olha só. Quando eu tenho um objeto, esse aqui é o meu objeto, tá? Essa aqui é a minha imagem. Eu vou tirar alguns raios aqui para ficar mais limpa a imagem. Vou tirar todos os raios. Vou mandar só objeto e imagem. Aqui é o objeto, aqui é a imagem. Quando a lente é convergente, a imagem que ele formou para um objeto que está além da distância focal é uma imagem real. Aqui é a imagem real. Você consegue observar a imagem real aqui, ó. Né? Vou colocar só um raio aqui, ó. O objeto e aqui a imagem. Se o objeto estiver sobre a distância focal, os raios que vão sair são paralelos. A imagem é imprópria. Se o objeto estiver a uma distância menor que a distância focal, a imagem é virtual.
Então, uma lente convergente produz imagem real, virtual e imprópria. Para funcionar numa máquina fotográfica, a lente tem que formar uma imagem real, projetada. Agora vamos pegar uma lente divergente. Para qualquer posição do objeto, se você colocar o objeto aqui em qualquer posição, olha só, você vai observar que a imagem é direita em relação ao objeto. Ela é virtual. Opa, alguma coisa ficou doida aqui no meu computador. A imagem é virtual, maior, um pouco menor que o objeto, mas eu posso manipular, diminuir o tamanho da imagem aqui, ó. Mas a minha imagem é sempre virtual. E imagem virtual eu não consigo projetar. Então, o nosso estudante do ITA, aqui, ó, nessa questão do ITA, o estudante construiu uma máquina fotográfica com uma lente divergente. E aí ele pergunta, a imagem será sempre menor que o objeto? A imagem será sempre maior que o objeto? A imagem será maior que o objeto somente se a distância focal ou não aparecer? Opa! Tem alguma coisa errada aqui no meu computador. Deixa eu desligar o meu som aqui, pronto. Agora acaba com o problema. Não apareceu imagem alguma sobre o fole, sobre o filme. Professor, mas a imagem da lente virtual, da lente divergente, não é menor que o objeto? Sim, mas olha o que o problema está dizendo. Ao construir a imagem, a máquina fotográfica tipo fole, usando uma lente divergente como objetiva, ao tirar fotografias com essa máquina, verifica-se que no filme não tem imagem, porque a lente divergente produz uma imagem virtual que não pode ser projetada no filme. Bom, pessoal, vamos falar das lupas e das lentes de aumento. A lupa é aquela brincadeira que a gente estava falando aqui, né? Lembra aqui da nossa lupa? É uma lente convergente. E a gente acabou de ver no simulador que lente convergente pode gerar imagem real ou pode gerar imagem virtual. Porém, quando eu digo que é lupa, aí não tem jeito. Quando eu falo em lupa, obrigatoriamente eu estou falando de uma lente convergente que está produzindo uma imagem virtual. Toda lupa produz uma imagem virtual. Ela tem a capacidade de produzir uma imagem real? Tem, porque é uma lente convergente. Porém, ela não é chamada de lupa quando gera uma imagem real. Vamos ver aqui no simulador? Olha só. Vou tirar aqui a minha lente. Vamos colocar uma lente convergente. Está aqui, ó. Esse objeto está fornecendo uma imagem real. Aqui está a imagem real, azul aqui, ó. Agora, quando eu coloco uma distância menor que a distância focal, ele está produzindo uma imagem virtual. Nessa situação aqui, o que acontece? Deixa eu centralizar melhor essa imagem. Nessa situação aqui, essa lente convergente é chamada de lupa. Nessa situação aqui, ela não recebe o nome de lupa, apesar dela gerar uma imagem ampliada. Por quê? Porque é uma imagem real. Quando eu falo em lupa, eu estou falando que eu tenho uma imagem virtual, produzindo uma imagem ampliada, virtual e direita, tá ok? Então vamos voltar lá. A lupa é o microscópio simples, né? A lupa é um microscópio simples. O nosso microscópio que você está acostumado a ver aí é um microscópio composto. Ele tem duas lentes, a objetiva e a ocular. Então ele vai ter o aumento da objetiva e o aumento da ocular. Por isso que esse instrumento tem uma capacidade de ampliação maior que esse. Tá ok? Então aqui eu tenho uma objetiva e uma ocular. No microscópio composto, o que acontece? A objetiva é aquela lente que vai próxima ao objeto. Essa objetiva no microscópio, ela tem uma distância focal pequena para que ela produza uma imagem real do objeto. Tá vendo aqui, ó? Essa imagem, esse aqui é o objeto. Olha aqui, esse aqui é o objeto.
esta daqui é a imagem deste objeto. Então, o aumento linear da objetiva, ele é o O, é o I1 sobre O, é o tamanho da imagem gerada pela objetiva sobre o tamanho do objeto. Esse é o aumento linear da objetiva. O problema é que esse cara aqui, a imagem da objetiva, ela vai servir de objeto da ocular. A ocular, que é essa lente aqui, não está vendo este sujeito, está vendo este sujeito aqui, ó. Ele não vê o objeto, ele vê a imagem da objetiva. Então, a imagem da objetiva é o objeto da ocular. E observe que essa imagem da objetiva está projetada, ela está a uma distância menor que a distância focal da ocular. E quando o objeto da ocular, que é o I1, o objeto da ocular está a uma distância menor que a distância focal da ocular, esse objeto para a ocular vai gerar essa imagem virtual. Então, cuidado, que é um pega muito sacana, né? Muito maldoso. A objetiva tem uma imagem real, a ocular tem uma imagem virtual. Porém, quando olhamos no microscópio, o que a gente vê é a imagem final invertida em relação ao objeto. O que a gente vê, o objeto é esse, a imagem final é essa. Essa imagem intermediária aqui, ó, nós não vamos conseguir ver. Então, o aumento linear do microscópio é I2 sobre O. O aumento linear da objetiva é I1 sobre O. O aumento linear da ocular é I2 sobre 1. Lembra, aumento linear é imagem sobre objeto, né? Então, o aumento linear total é a imagem final sobre o objeto. O aumento linear da objetiva é a imagem da objetiva sobre o objeto da objetiva. O aumento linear da ocular é a imagem da ocular, que é o I2, sobre o objeto da ocular, que é o I1. Daqui eu tiro, então, que o aumento linear total é o aumento da objetiva vezes o aumento da ocular. Né? Ué. E eu coloquei a mesma coisa duas vezes. Tá ficando maluco, né? Olha só. Uma objetiva de um microscópio composto tem distância focal 6 milímetros. A ocular tem distância focal 24 milímetros. Percebe? Ó. Distância focal da objetiva é menor que a distância focal da ocular. Um objeto está a 6,1 milímetros do centro óptico, está quase sobre o foco, bem próximo da distância focal. A imagem formada está a 250 milímetros da ocular. Determine o aumento linear transversais para o objetivo e para o ocular e para o microscópio e a distância entre as duas lentes. Então vamos lá. Distância focal da objetiva, 6. Posição do objeto, 6,1. Posição da imagem, eu vou precisar desse dado. Posição da imagem é igual a 366 milímetros. O aumento linear. Professor, para calcular o aumento linear, não poderia ter feito F sobre F menos P? Poderia sim. Mas eu vou precisar desse dado aqui, tá, gente? Por isso que eu calculei ele. Aí você vai ter um aumento linear de 60 vezes negativo, que é a imagem invertida. O aumento linear da ocular, distância focal da ocular, 24 milímetros. Posição da imagem da ocular. A imagem da ocular está a 250 milímetros da ocular, mas a ocular gera uma imagem virtual. Por isso que tem esse negativo. Então, a posição do objeto, que é o que eu quero, né? A posição do objeto que eu preciso desse dado, né? A posição do objeto da ocular, eu vou trocar esse cara de lado, vou pegar esse número que está aqui negativo, jogar para cá e vai ficar positivo. Então, a posição do objeto
será de 21,9 milímetros. O aumento linear da ocular é de 11,41. Aumento linear negativo, porque a imagem é invertida. Aumento linear positivo, porque a imagem é direita. Observe que o aumento linear total é o produto dos dois, né? É da objetiva vezes o da ocular, que faltou ali a ocular, né? E vai dar menos 684,6. Ora, aqui você consegue observar isso, ó. Aumento da objetiva, aumento da ocular. Aumento linear total. É isso em relação a isso, que dá aquele 684 que a gente viu ali. Agora, observe um detalhe importante. Observe um detalhe importante. Quem é a distância da objetiva até a ocular? Essa distância toda aqui, ó. Quem é essa distância toda? Eu vou escrever essa distância toda como sendo a soma de dois pedaços. Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Isso aqui é a posição, vou chamar de pelinha, é a posição da imagem I1 em relação à objetiva. Tá vendo esse segundo pedaço aqui, ó? Eu vou chamar de P. P é a posição de I1 em relação a ocular. Quem vai ser... Deixa eu apagar aqui eu escrevi no lugar errado. Quem será a distância entre as duas lentes? A distância entre as duas lentes é a posição da imagem I1 em relação à objetiva, sobreposição do I1 em relação ao ocular, o que vai dar 366 mais 21,9, 387,9 milímetros. Tá ok? Beleza? Então, pessoal, vamos só para mais uma questão. Analise a figura abaixo, representada no esquema de formação de imagem de um microscópio composto, um instrumento óptico que possui componentes básicos. Podemos afirmar que a objetiva e a ocular possuem bordas grossas. Lentes de bordas grossas podem ser convergentes? Podem, desde que o índice de refração da lente seja o índice de refração do meio. Porém, isso aqui é instrumento óptico e você não vai usar o microscópio dentro da água. Então, ela não pode ser lente de borda grossa. A imagem A1B1, que é essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui, em relação ao ocular, é um objeto virtual. Em relação ao ocular, ela é um objeto real. Esse cara é um objeto da ocular. A ocular está aqui, ó. Então, ela não é um objeto virtual. Ela é um objeto real. Tá ok? Em relação a esse cara, é um objeto real. A imagem formada por a A2B2 é virtual em relação à objetiva. Essa imagem aqui é virtual em relação à ocular e não em relação à objetiva. O valor absoluto da razão entre y2 e y é a ampliação fornecida pelo microscópio. Esse é o item correto. Ok? Bom, a distância focal entre as duas não é a soma, a distância entre as duas não é a soma das distâncias focais. Isso aí também está errado. Com isso, nós finalizamos a nossa aula sobre instrumentos ópticos. Próxima aula nós vamos falar de que mesmo? Óptica da visão, né? Vamos terminar com o último instrumento óptico, que é o olho humano. Encontro vocês lá. Até a